Olá, meus nobres amigos, estamos juntos mais uma vez no nosso compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos a Efésios 6, a partir do versículo 10, que vai falar sobre conflito espiritual, batalha espiritual. Entretanto, esse devocional gostaria apenas de me ater ao versículo 10, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu gostaria de sugerir como título: Fortes onde muitos caem, o segredo da força espiritual que o inimigo não pode vencer. Vivemos em dias em que muitos cristãos estão cansados, sobrecarregados e espiritualmente enfraquecidos, não por falta de fé declarada, mas por desgaste diário, lutas constantes e batalhas silenciosas que não aparecem nas redes sociais nem nos cultos públicos. É nesse contexto em que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve uma das exortações mais fortes e necessárias na carta aos Efésios. Ele começa nesse versículo dizendo: quanto ao mais. Essa expressão indica uma conclusão solene, como quem diz: depois de tudo que eu falei, isto é indispensável. Paulo já falou da graça, da salvação, da nova identidade em Cristo, da vida cheia do Espírito, dos relacionamentos e da conduta cristã. Agora ele chega ao ponto crucial: a força espiritual do crente. Quando a gente estuda Efésios 6, do 10 em diante, é um bloco completo, muitos acabam dando ênfase na armadura de Deus, e na realidade a ênfase do texto é isso. Mas esquece que o versículo 10 é uma mínima que traz uma máxima. Porque veja que Paulo está dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está querendo dizer? Que não adianta você pegar a armadura de Deus e vestir se você não está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você precisa, antes de usar a armadura espiritual, estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí sim você terá capacidade, você terá destreza, esperteza e sabedoria para usar os itens necessários na batalha espiritual, os itens da armadura de Deus. Mas é importante isso, ficar fortalecido no Senhor. E outra coisa importante, veja que Paulo liga: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor. Essa expressão quanto ao mais, em algumas Bíblias, finalmente, agora então, vai falar dessa transição. Paulo está falando para os crentes se apropriarem da salvação, das bênçãos dessa salvação e viverem isso na prática. E quando realmente estiverem praticando isso, agora sim, vão se preocupar com o conflito espiritual. Porque se você for se preocupar apenas com conflito espiritual e não estiver vivendo a vida cristã digna, esquece, é derrota na certa. Então, primeiro, leve a sério o compromisso de ser filho de Deus, andar do modo digno. E agora, como cristão, que é filho de Deus e que anda de modo digno, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E foi exatamente por isso que eu dividi esse devocional. Eu ia fazer ele todinho falando sobre a armadura de Deus, mas eu achei mais salutar, mais conveniente trabalhar primeiro esse versículo 10 para a gente entender bem e aí sim depois entrarmos na armadura de Deus. Então vamos avante. Paulo está falando agora que a batalha é real, mas também a fraqueza também é real. Precisamos entender isso. Efésios 6 não começa com armaduras, começa com fortalecimento. Isso nos ensina que ninguém vence batalhas espirituais na própria força. Nós não temos
capacidade para isso, nós não temos competência para isso, nós não temos força suficiente. Nós somos praticamente indefesos se não formos fortalecidos pelo Senhor. Então, o problema de muitos cristãos não é a falta de informação bíblica, mas o excesso da autossuficiência espiritual. Tentam vencer tentações, resistir ao pecado, enfrentar crises e opressões, confiando na própria disciplina, experiência ou maturidade. E muitos também não entendem exatamente o que é a batalha espiritual propriamente dita. Muitos estão achando que é um exército de demônios que vão vir contra nós e que vão nos atemorizar ou aterrorizar. Mas lembre-se que o diabo gosta de trabalhar na sutileza. Às vezes ele não vem com força, com volúpia, mas vem com sutileza. Como diria um saudoso pastor amigo meu, ele vem com sapatinho de algodão para não fazer barulho. E às vezes nós estamos pensando em conflito espiritual nas regiões celestiais e esquecemos que o diabo está usando aqui circunstâncias, ofertas para roubar a nossa paz, o nosso compromisso com Deus, roubar o nosso tempo, usar pessoas também para tirar a nossa paz, para tirar a nossa santidade e os nossos relacionamentos. Tudo isso é batalha espiritual. Lutar contra o pecado, contra um vício, é uma batalha espiritual. Aprender a se relacionar para evitar conflitos, isso é uma batalha espiritual. Veja que Paulo está dizendo, não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais. Então nós precisamos entender isso. Então Paulo não diz, sejam fortes em vocês mesmos, sejam fortes no conhecimento, sejam fortes na tradição. Ele diz claramente em alta voz, sede fortalecidos no Senhor. Nós precisamos buscar essa força do Senhor. A fonte da verdadeira força, a palavra usada por Paulo, indica uma força que vem de fora para dentro. Não é algo que você produz, é algo que você recebe. Isso muda tudo. Ser forte no Senhor não significa nunca chorar, nunca cansar, nunca duvidar. Significa saber exatamente onde buscar força quando tudo isso acontece. Onde que eu vou procurar consolo e resposta quando eu estou chorando? Onde eu vou procurar descanso quando eu estou cansado? Onde eu vou procurar certeza quando a dúvida bate? No Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força do cristão não está na ausência de lutas, mas na presença constante de Deus no meio delas. Paulo fala dessa fonte da verdadeira força. Ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que são duas coisas unidas, que estão ligadas intrinsecamente, harmonizadas e sintonizadas. Paulo reforça a ideia para que ninguém tenha dúvida. Não é apenas no Senhor, mas na força do seu poder. Ou seja, Paulo está dizendo, fortaleça no Senhor, na presença dele e no poder que a presença dele traz. Esse Deus todo onipotente, todo poderoso. Ou seja, o mesmo poder que ressuscitou Cristo, o mesmo poder que venceu o pecado, o mesmo poder que triunfou sobre Satanás, esse poder está disponível para o crente hoje. Mas aqui está o ponto-chave. Disponível não significa automaticamente acessado. Não é um botão que você aperta, não é uma voz de comando e tudo resolve. Não! Muitos vivem derrotados, não porque o poder não existe, mas porque negligenciam a fonte do poder, o acesso do poder. Negligenciam a oração, abandonam a palavra, vivem desconectados da comunhão, tentam lutar batalhas espirituais com armas humanas. E aí não vai dar certo, não é por aí. O fortalecimento é um processo diário. Paulo usa o verbo aqui no presente contínuo, sede fortalecido, ou seja,
Continue se fortalecendo. Isso aponta para algo constante e não apenas pontual. Ninguém se fortalece espiritualmente apenas em um culto, em um retiro ou um congresso. Tudo isso é bom e traz para a gente aquela força, aquela emoção, aquele despertamento momentâneo. Mas se isso não for acompanhado de uma disciplina de oração, palavra de Deus e comunhão, vai tudo por água abaixo. E é por isso que muitos crentes saem de retiros e de acampamentos, todo cheio de força, eu tenho a força, eu falo que é o crente He-Man. Mas passa uma semana, toda aquela emoção foi embora. Por quê? Porque não continuou se alimentando da oração, da palavra de Deus e da comunhão através de congregar. E aí, essa força vai embora. É por isso que muitos começam bem, mas não permanecem. Começam em empolgação, mas desistem no desgaste. A força espiritual é construída todos os dias na intimidade com Deus. E aí eu trago uma palavra para quem está fraco hoje. Talvez você esteja ouvindo esse devocional e se sentindo espiritualmente cansado, em luta com pensamentos, fraco na fé, desanimado na caminhada. Essa palavra não é para te acusar, mas para reposicionar. Olha aí, guarde isso, reposicionar. Deus não te chama para ser forte sozinho, Ele te chama para depender dEle. A maior força do cristão não é a independência, é a dependência total do Senhor. A nossa força vem dEle, né? Do Senhor vem a nossa força. Como disse o salmista no Salmo, muitos confiam em carros e em cavalo, nós faremos menção do nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Ele é a nossa força. Então, antes de falar da armadura, Paulo fala da fonte da força. Antes de falar do inimigo, ele fala do Deus, de Deus, do nosso amigo. Antes de falar da guerra, ele fala do poder disponível. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que hoje você não tente ser forte por conta própria, mas se renda àquele que nunca perde a batalha. O Senhor dos exércitos está conosco, né? Ele vem o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deixa eu orar por você. Olha, contempla essa paisagem maravilhosa aqui do meu sítio de Iguape. Pai bondoso, Pai querido, mais uma vez eu me reporto a Ti nos méritos de Jesus. Mais uma vez orando por esse grupo seleto de pessoas que assistem esse devocional, que reservam esse tempo para estar contigo através das nossas meditações desses devocionais. E eu peço, como sempre, que o Senhor derrame do bálsamo do Teu Santo Espírito na vida deles. Supra cada uma das necessidades dos Teus servos, Senhor. Por favor, ó Deus, não deixe eles viverem com lutas constantes, precisando de alguma coisa. Entra com providência, Pai. Supre cada necessidade dos Teus servos. Traz cura, Senhor. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Traz um encorajamento, um despertamento. Traz esperança. E, Senhor, entra com providência nas causas dos Teus servos que estão parados na justiça, para que se movimente e os Teus servos sejam contemplados com a notícia boa. Tudo isso eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu sou grato a Deus por você que segue esse canal. E mais uma vez eu faço pedido. Se esse devocional falou a sua mente ou seu coração, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar os sininhos para receber as nossas notificações de devocionais, de estudo. Nós temos todos os dias. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, né? Deixe sua curtida, deixe o seu comentário. E eu te convido para amanhã estarmos aqui para encerrarmos não, vamos continuar, ainda temos mais no mínimo 2 devocionais. Amanhã vamos falar sobre a armadura de Deus. Eu te convido para estar comigo amanhã. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.